agora para 2024, né? O que está no coração de vocês, né, para 2024 em relação... Qual que é a proposta? Qual que é a palavra, né, que você ia falar, né? A palavra-chave. O que vai vir aí? Pois é. A palavra está bem no meio dessas aí que o Júnior trouxe. Bem no meio. Mas deixa eu só contar a história da palavra, né? Porque em 2023 a gente fez uma série de reuniões com pastores para planejar, para criar estratégias, para estar juntos, para ter comunhão, para rir, para brincar. E a gente gosta muito do nosso ambiente de união. E cada vez que a gente contava alguma coisa que estava acontecendo na igreja, a gente sempre apontava para o mesmo lugar, Eu sempre apontava para o fato de que nós crescemos nesse último ano muito no fator de colocar pessoas perto uma da outra e ver que explosão maravilhosa isso causa, né? Essa reação de ter pessoas que pensam mais ou menos parecido, que têm interesses semelhantes, a gente colocá-las juntas. Então, nós estamos chamando do ano de 2024 para a nova vida, o ano da conexão, né? O Júnior botou aqui, né, de amar, servir, conectar, curtir e compartilhar. A gente está muito focado nisso. E as outras coisas vão acontecer em conjunto, né? O amar, o servir, o curtir e o compartilhar vão estar entrelaçados com esse propósito. Por que a gente, mais uma vez, não foi uma ideia minha, a gente foi percebendo cada vez maior força nessa expressão. Uma expressão que veio muito no meu coração é que a expressão que eu uso muito em púlpito é uns aos outros. A igreja é uns aos outros. É a gente transformar isso quase que num verbo, né? O que a gente vai fazer. É o mandamento de Jesus e aparece pelo menos umas 40 vezes no Novo Testamento, tratando-se de que eu afeto a vida de outra pessoa. E frequentemente, se tudo der certo, eu também vou ser afetado pela vida dela. Só nessa mesa aqui, essa realidade é extremamente grande. Conhecer a Edilane há mais de quase 20 anos atrás, né? Afetou a minha vida de uma maneira muito positiva, muito importante, fez diferença. O Renan, tremendamente, nem fazia ideia, né, Renan? Tudo que você ia trazer de riqueza para esse ministério, para essa igreja, e até hoje, com uma força tão grande, Deus tem te dado visão, tem te dado imaginação, criatividade, que ninguém poderia imaginar mesmo, mas está acontecendo. E afetou a minha vida. Só de eu estar perto de você, eu fui afetado. Eu sei que eu afetei a sua vida, você já me falou isso. E como eu já estava falando no início, o Júnior também. Então, existe um poder que é liberado quando Deus coloca pessoas juntas, quando Ele associa pessoas a outras. Eu gosto sempre de dizer que a gente deve ser cuidadoso com quem nós nos associamos. Nem toda associação é boa, nem todo mundo que junta, todo mundo tem uma história para contar, né, em relação a isso. Mas, aliás, eu vivo ultimamente repetindo uma frase que eu aprendi, que é os seus amigos estão definindo a qualidade e a direção da sua vida, né? O que vai acontecer, qual é o destino final da sua história, tem tudo a ver com quem você tem se juntado. Então a força disso é tão grande que se você voltar lá em Atos capítulo 2 e ver o início da igreja, logo após Pentecostes, muita gente chegando, tem lá aqueles versículos no finalzinho de Atos 2, né? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, estão recebendo ensino. A segunda palavra é, e eles perseveravam na comunhão. Então a gente vai perceber que a igreja nasceu relacional. E se a gente for olhar para a história da igreja à medida que os anos se passaram, a igreja está completando mais de 2000 anos aí, pelo menos é o que a gente poderia contar, né? Em algum momento a gente perdeu um pouco essa essência. E muitas outras coisas foram acontecendo. E por último, e a pandemia eu acho que acelerou bastante isso, a igreja correu o risco de perder também o aspecto de estarem juntos, fisicamente, presencialmente, como a gente chama. Não aconteceu, não sei se... Eu acho que está crescendo a quantidade de pessoas que preferem viver a igreja em casa. Não tem nenhum dado para tratar aqui, mas eu sei que é uma realidade em muitos lugares. Talvez em alguns mais do que outros. A nossa experiência tem sido boa, as pessoas têm estado perto. Porque no fundo, todo mundo tem essa carência, todo mundo tem essa necessidade. E a igreja talvez perca uma série de outras coisas que talvez seja importante perder, mas eu acho que nunca vai perder esse aspecto relacional. Então o que a gente quer fazer em 2024 é ajudar as pessoas
a começarem a pensar e apontar nessa direção. Um dia desse eu estava com a Rafa, com a minha esposa, no shopping, e aí você sabe como é que o homem e a mulher no shopping, como é que cada um se comporta, né? O homem fica procurando um lugar para sentar. E eu sentei no lugar, enquanto ela estava vendo algumas coisas em volta. Claro, eu queria deixar claro que eu acompanho, não frequentemente, mas com alguma frequência a minha esposa, e eu sei que é importante para ela, eu valorizo esse momento. Preciso ser cuidadoso com isso, não estou ensinando ninguém a fazer isso. Mas é porque aquele momento já tinha andado bastante, estava cansado, sentei no lugar e olhei para dentro de uma loja de calçados. E lá tinha uma frase. Falei, cara, essa frase tem tudo a ver com o que a gente tem conversado e é uma frase que eu queria, possivelmente esse ano vai ter aqui na igreja, em algum lugar. E a frase é: qual é o seu próximo passo? Uma frase interessante para uma loja que vende calçados, né? Qual é o seu próximo passo? Eu estou sempre perguntando isso para mim e para as pessoas. Quando o Júnior começou a falar que a nossa missão é levar você a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, é que seja você alguém que nunca ouviu falar de Jesus, até a pessoa que mais fala e entende e tem sabedoria no que diz respeito à vida com Deus, todo mundo tem um próximo passo, todo mundo existe um próximo lugar a chegar. E a minha oração é que em 2024 as pessoas da nossa igreja, os nossos irmãos, membros do nosso próprio corpo, né? Porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, possam dar o próximo passo. Mais uma vez, a gente mesmo não tem pressa, a gente está seguindo a direção que Deus está dando, mas eu oro para que ninguém demore mais para dar o próximo passo. E nós temos crido que é um passo em direção a uma vida de conexão, de comunhão, uma vida que valoriza relacionamento. Só aqui nessa mesa. E eu acredito que na mesa de muita gente que está assistindo a gente, essa é uma realidade. Com as pessoas com as quais Deus tem colocado você perto, tem associado você, estão fazendo toda a diferença na sua vida. E talvez tenha um monte de outras pessoas que você não fazia ideia de que vai fazer diferença. Eu gosto muito de dizer isso. Quando eu preguei sobre Pedro disse sim para Jesus sem saber o que ia acontecer no futuro. E foi a melhor coisa que ele podia ter feito. Um dos aspectos é o seguinte: quando você diz não para o que Deus quer para você, você nunca vai saber quem você se tornaria. Você nunca vai saber o que você faria. Mas tem um outro lado. Tem um monte de gente que nunca vai conhecer você e você nunca vai conhecer. E teria feito toda a diferença na sua vida e na vida delas. Então, obedecer o próximo passo que Deus tem para você afeta talvez a vida de muito mais gente do que a gente imagina. E a gente tem um monte de ferramentas. Qualquer pessoa na igreja não precisa ficar sozinho. Seja envolvido numa classe, seja envolvido no ministério, seja envolvido na maior ferramenta que nós temos hoje de discipulado até então, que a gente está esse ano batizando de Conviva. Conviva. O Conviva é uma ideia antiga, já acontecia com nossos jovens, e a gente está trocando o nome, para quem não sabia, começando esse ano de 2024, de PG, de pequenos grupos, que é um nome bem legal, mas a gente está mudando para Conviva, e depois a gente conta toda a história por trás do nome, mas a proposta de 2024 é o conviver, é trazer todo mundo para perto, para viver a vida junto, para estar um mais perto do outro. Para ter vida na vida. Para ter vida na vida. Bem colocado.